Eu quero Eu testemunhar. quero testemunhar. Eu quero Eu quero testemunhar. testemunhar. Graça e paz, testemunhadores. Shalom, testemunhadores. Como vocês estão? Espero que bem. Hoje a gente está iniciando mais um podcast, né? Trazendo aqui um irmão que é uma bênção, né, de Deus, né? Que tem um irmão que sempre está disposto a ajudar, que é meu sogro, né? E o pai da minha digníssima, né? É verdade. Hoje é dia de falar com meu pai. E eu tenho certeza que Deus vai trazer muitos testemunhos lindos através dele, experiências abençoadas que vão edificar muito vocês. Fiquem nesse vídeo. Sintoniza aí já o fone de ouvido, coloca direitinho para escutar, né? E que esse testemunho venha edificar a vida de muitas pessoas, né? E que Deus possa falar aos seus corações, seja de uma forma ou de outra, porque esse Deus sempre tem algo lindo a dizer. Graça e paz, irmão. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Samuel, meu genro. Pelusca, minha filha, minha princesa de Jesus. Boa noite a todos os que estão nos escutando. Amém, meu irmão. Irmão, vem de uma trajetória assim muito linda, né, de relacionamento assim com Deus, de sempre tendo disponibilidade, sempre arregaçando as mangas, né, para poder trabalhar na obra, seja num chamado, seja na própria igreja local, né? Então é algo muito lindo, né? Irmão, quando começou todo esse processo, né, da sua convenção, do seu momento com Deus, como foi? Me fala um pouco sobre isso e se apresente, né, também, diga qual igreja o irmão é, né, qual é o local que o irmão frequenta, para poder a gente conhecer mais sobre essa casa que o irmão frequenta, né, do Senhor. Amém, amém. Meu nome é Idenir. Eu faço parte da Igreja Batista Missionária Aliança, em Água Fria. E, às vezes, relembrando o passado, por muitas ocasiões, cheguei a morar parede com parede, em igrejas evangélicas e jamais quis ouvir a pregação do Evangelho. Visitei algumas vezes, mas eu era uma pessoa assim um pouco. Eu realmente não via, não entendia realmente, né? O Evangelho, eu apenas achava que religião é como se fosse, digamos assim, mais uma disciplina do colégio. Mas louvado seja Deus, que ao longo do tempo Deus me fez ter os olhos abertos, né, em nome de Jesus. Entendi, irmão. Mas assim, na sua casa, tinha alguém que era cristão, ou assim, frequentava a igreja, ou de alguma forma religioso, ou ninguém era religioso? Como é que era o seu ciclo familiar, assim? Não, na verdade ninguém era evangélico. Na minha época, né, uns anos, hoje eu estou com 62 anos, existia, principalmente no interior, né, onde eu morei por muitos anos, sempre existia assim, uma resistência muito grande das pessoas com os evangélicos, né, porque a religião, né, a religião católica, né, sempre foi a religião tradicional do Brasil, né, e muita gente entendia como se fosse algo diferente, fosse uma nova religião. Entendi. Na verdade, apenas o próprio catolicismo, né, trazido realmente às suas raízes. Uhum. Entendi, irmão, entendi. Em volta de todo esse cenário, né, assim, o irmão é de que cidade mesmo, irmão? Eu sou natural do Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro,
capital, né? Antiga Sim. estado da Guanabara, né? Quando inclusive era Distrito Federal, né? Já tem um tempinho, né? Hum. E morei em algumas cidades aqui do estado, mas onde efetivamente eu passei mais tempo residindo foi na cidade de Pombos, antes de Gravatar, né? Aqui no Sim. estado. Sim, Pernambuco, né? Então, irmão, e dentro desse processo todo, assim, até chegar nesse momento lindo, né, que assim, a gente considera que é é o momento mais precioso da vida do cristão, é a conversão, né, quando o cristão reconhece, né, e se converte, né, e entrega a sua vida a Jesus, né, esse é o momento mais precioso, né, assim, as demais coisas, né, vão se desenvolvendo em cima do processo, né, de quando a gente se converte, né, mas é dentro dessa caminhada, né, até chegar esse momento, qual era o cenário que o irmão estava, né, que levou assim o irmão a entregar a vida a Jesus, assim, em vista dessa fala que o irmão trouxe, né, que tinha essa que olhava a religião como algo assim de escola, era uma disciplina de escola e nada mais do que isso, algo mais superficial, né? Qual o cenário que o irmão se encontrava que levou o irmão a dizer assim, poxa, eu preciso orar, né, direcionar minha oração a Deus ou a Jesus. Não sei como é que era o entendimento do irmão em relação a Jesus, a Deus, ao cristianismo, né? Então, fale um pouco sobre esse cenário. Assim. Bem, eu, na verdade, como eu acredito que grande parte da população, porque nós podemos dizer que todo mundo tem uma noção, de alguma forma, uma noção de Deus. Uhum. Mas por isso mesmo Deus encerrou a salvação em Jesus Cristo, né, para fazer verdadeiramente esse diferencial. Então eu não tinha assim nenhuma noção verdadeiramente, nem posso dizer que era católico, nem espírita, nada. Eu realmente não tinha uma religião. Uhum. Eu cria assim em Deus, mas de uma maneira assim extremamente superficial. E em determinado momento da vida eu passei por algumas tribulações muito grandes, Uhum. tanto de ordem pessoal como de ordem profissional, né? Trabalho, e foram situações que criaram uma angústia muito grande ao ponto de me dar um desgosto tremendo pela vida. E foi aí que eu enveredei por alguns caminhos, achando que através do espiritismo, Uhum. através inclusive de trabalhos, né, que eu cheguei ainda a fazer um trabalho, jogar por cima do muro, do cemitério, achando que alguma coisa nesse sentido iria me trazer paz. Uhum. Mas a cada dia a situação se tornava ainda mais angustiante, e foi quando eu me lembrei de um amigo meu que na época ele não era pastor, mas sempre lia muito a palavra de Deus, e nessa altura ele já tinha sido consagrado pastor, e eu procurei, e ele me orientou: e Denis, o que eu posso lhe dizer é que nem eu, nem qualquer outro pastor, nem um padre, nem um papa, ninguém tem autoridade para lhe ouvir verdadeiramente. Nós podemos lhe ouvir para lhe dar conselhos, mas quem pode lhe ouvir para dar uma solução é Jesus Cristo. Glória a Deus. Entre no seu quarto, tranque a porta, chame por ele, confesse e peça perdão e misericórdia. E diante de toda angústia, eu achando que não iria, de repente, não iria surtir nenhum efeito como as demais coisas, mas era a opção que eu tinha. E quando eu cheguei em casa, me tranquei no quarto e realmente comecei a me desesperar e chorar, mas chorar, me derramar de verdade. E eu não esqueço que eu me dirigi a Deus dizendo: Deus, eu não sei se eu peço ao Senhor em nome de Jesus Cristo ou se eu peço a Jesus Cristo no nome do Senhor. Realmente eu não tinha nenhuma noção de quem era o Salvador, Uhum. o intercessor. Mas eu clamei: meu Deus, me ajude. Se o Senhor realmente
é Deus, se o Senhor tem um plano na minha vida, se o Senhor realmente tem desejo de me ajudar, de me salvar, de me tire dessa situação, me dê gosto novamente pela vida, me faça realmente crer e conhecer, né? Te conhecer. Irmão, eu digo de coração, a sensação que eu tive foi de estar levitando, de Glória a Deus. verdadeiramente sair do chão. Eu jamais experimentei tal sensação em toda a minha vida. E ao olhar para frente eu vi como se via como uma luz forte. Eu mais ou menos via uma pessoa, mas a luz era muito forte. E naquilo eu fechei os olhos e comecei a experimentar uma paz que jamais havia sentido na minha vida. E foi verdadeiramente quando eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, irmão. É muito lindo assim quando Deus ele toca, né, as pessoas de cada um tem uma forma diferente, né? Mas que lindo, né? Assim, Deus ele sabia como ele trazer, né, para o Senhor essa forma, né, de tocar, de mexer com você. Tanto é que essas coisas a gente não esquece, né? Esse impacto da conversão a gente não esquece, né? É, e o que mais me impressionou foi porque, como eu verdadeiramente não tinha nenhuma noção, né, do poder de Jesus Cristo, e ao fazer isso, no dia seguinte, não foram 2 dias depois, não, no dia seguinte, é como se nada mais, nenhuma angústia daquela existisse, nem de trabalho, Glória a Deus. nem pessoal, irmão, amigo, ouvindo a palavra de Deus. Acredito que Jesus Cristo é o único caminho. Eu jamais imaginei se alguém um dia me tivesse falado, olha, faça isso. Se até mesmo esse colega meu tivesse dito, olha, vai acontecer assim, assim, eu confesso que eu não teria acreditado, Uhum. mesmo eu tendo buscado naquela angústia. Mas eu precisei passar, experimentar para crer no poder de Deus. E o nome de Jesus Cristo é tremendo, porque simplesmente tudo desapareceu. Eu, no dia seguinte já estava numa vida completamente, totalmente normal. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está ouvindo Eu Quero Testemunhar. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus pelo seu testemunho. Glória a Deus, né, por Deus ter alcançado, né, a sua vida. Porque pense numa coisa assim linda é quando a gente é transformado por Deus. Porque quando a gente é aquela coisa, a gente se esforça ao máximo, sabe? Mas quando Deus entra, ele faz diferença. Que foi o que aconteceu, né? Tipo, você disse que Deus, você no outro dia você já era uma outra natureza, já era uma outra pessoa, né? A sensação é outra, né? E esse é o poder que só o Espírito Santo tem nas nossas vidas. Só Deus pode fazer essa transformação. Em relação, irmão, como foi no decorrer dessa caminhada com Cristo, né? O que é que o irmão pode acrescentar além assim do, do, da sua caminhada, né, nesse processo da conversão e nessas experiências que Deus lhe deu no decorrer, né, dos dias. Uma coisa que eu sempre tive uma admiração fantástica, mesmo antes de conhecer Jesus Cristo, mas quando eu ouvia, né, no interior normalmente carro de som, né, na Semana Santa, aí falar da paixão de Cristo, Sim. e queira ou não, mesmo sem entender, sem ter o discernimento espiritual, mas eu sempre achava uma coisa assim, meu Deus, tremenda. E após minha conversão, quando verdadeiramente passei a tomar conhecimento da palavra de Deus, eu queimava, ardia mesmo, ardia minha alma quando eu ouvia falar em algum trabalho, qualquer trabalho missionário.
especialmente o trabalho transcultural, né? Ou seja, o trabalho que é realizado fora do Brasil, né? Fora da nação, né? E anos depois, né, quando eu tive o privilégio de começar a estudar no seminário, embora não tenha dado prosseguimento, mas através da agência missionária, né, do Seminário Pentecostal do Nordeste, os parceiros de missões, eu tive o privilégio de fazer 2 viagens para a Argentina. São viagens de treinamento, viagens de aproximadamente 30 dias. E numa dessas viagens, na verdade a primeira, nós fomos para a cidade, algumas cidades, cidade de Córdoba, né, na província de Córdoba, lá não é estado, é província, a capital Córdoba. Passamos uns dias também numa cidade chamada Rio Quarto e posteriormente numa cidade menor chamada Embalse. E na cidade de Rio Quarto eu experimentei algo que realmente foi uma situação única na minha vida. E quando também me veio um maior discernimento de algumas situações. Porque lá nós passamos coisas interessantes. É uma cidade muito quente, a sensação térmica é de aproximadamente 50 graus. É uma coisa assim incrível, porque é muito abafada. Também passamos durante a noite situações de tempestade que quase arranca todo o telhado da igreja. Meu Deus. Tivemos também uma situação de caminhando, fazendo evangelismo, a gente percebeu o solo se movimentando, é um pequeno terremoto que houve. E foram experiências assim, em pouquíssimos dias, um negócio que creio de uns 3 ou 4 dias, e foram coisas que foram marcando, porque uma cidade assim, nós ficamos, a igreja fica numa comunidade, uma área assim difícil, onde tem diversos problemas sociais. E na segunda noite, se eu não me engano, me aconteceu algo que mudou totalmente minha visão sobre a atuação realmente espiritual, né, do mal na vida do cristão. Nós dormíamos na igreja, todos os missionários dormiam na igreja, né? Nós estávamos ali todos como missionários, uma equipe. E no momento em que nós nos deitamos para dormir, antes mesmo de eu poder deitar na cama, que era uma cama improvisada em cima de 2 bancos da igreja, é assim. E louvado seja Deus, porque é maravilhoso. Eu senti um impacto enorme dos meus lados, assim, sobre os bancos da igreja onde eu estava deitado. E quando eu levantei o rosto, eu avistei como se fosse uma pessoa, o corpo de uma pessoa. Não era tão alto, mas era uma altura considerável, muito forte, apesar da luz estar apagada, mas eu via perfeitamente. E a diferença é que a cabeça era como se fosse uma ave, e asas poderosas, e eu não estava dormindo. Deus é testemunho que eu não estava dormindo. Eu não cheguei sequer a me deitar sobre o colchão totalmente. E eu só me lembrei no momento de demônios que a gente vê muito em simbologia do Egito, né, naqueles povos antigos. Verdade. E a pressão espiritual foi tão grande que eu não conseguia me mexer, eu só conseguia respirar e mexer a cabeça. Eu me lembro que eu conseguia olhar para os lados, mas eu não conseguia de forma alguma me mexer. E ele olhava para os lados e não conseguia me avistar, nem a mim, nem qualquer outro integrante da equipe. E com o mesmo impacto que ele desceu sobre o banco, ele bateu asas e levantou num impulso muito forte. E como sobrevoou toda a igreja, né, todos os irmãos cristãos que estavam ali, e saiu, simplesmente atravessou a janela e
foi embora. E eu fiquei admirado, acompanhando com os olhos, porque como é que algo que eu estava vendo e consegui, eu identifiquei claramente que era um demônio e atravessou uma parede, simplesmente atravessou. E aí me veio aquela palavra forte na minha mente, no meu coração. Ore por sua família. Ore por sua família. Ore por sua família, por 3 vezes. E eu não conseguia me mexer. Era uma pressão, um peso espiritual tão grande que eu não conseguia nem me mexer. E eu até para clamar por Jesus, em pensamento, foi difícil. Até que eu consegui clamar e Jesus Cristo realmente me soltou daquelas amarras e eu comecei a orar por minha família. E aí foi que me veio uma consciência de que quando você está no campo fazendo a obra de Deus, o demônio, ele não só vai tentar destruir você e a equipe, mas ele vai tentar de todo jeito atingir as famílias para interromper aquela obra, para fazer com que toda a equipe seja desestabilizada e o trabalho de Deus não prospere. Mas louvado seja Deus, porque ele foi derrotado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É muito interessante a gente pensar sobre isso, não é? Porque as pessoas mais importantes na vida da gente são da nossa família, né? Verdade. E muitas vezes nós como cristãos, a gente ora pelo missionário e a gente ora, né, pela questão espiritual dele, a gente ora pelo trabalho que está sendo feito no campo, a gente ora pela alimentação, a gente ora pela conversão das pessoas, a gente ora para que Deus mande recursos, a gente ora por tanta coisa, mas muitas vezes a gente esquece de orar pela família que ficou em casa, né? Quando a família vai junto, aí a gente ora por todo mundo, mas quando a família fica, muitas vezes a gente esquece um pouco, né? Então fica um alerta muito importante da necessidade de oração pelas famílias que ficam também. Porque os ataques e as retaliações, elas acontecem e esse testemunho traz muito isso, né? Para a gente refletir, para a gente tomar esse posicionamento de orar. Verdade, verdade. E assim, né, é algo que Deus permitiu, né, que o irmão visse, né, essa entidade, né, esse demônio, e sentir, né, que assim, que tipo assim, ele não tava, ele tava ali, né, ele tava naquele meio. Mas assim, além dele permitir, Deus permitir que o irmão visse, ele trouxe o discernimento do que se tratava, né? Para que o irmão pudesse direcionar a sua oração, levantar um clamor, porque assim, a gente precisa, né, a gente como cristão, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, né? Então, a gente precisa sempre estar atento, né, às ciladas, às coisas, e estar em espírito, né? Porque a, a, a força, né, a gente não é nada, né? E principalmente um trabalho missionário, né, um trabalho de evangelismo, né? A gente não é nada, né? Deus a presença de Deus na nossa vida que faz o diferencial, né? É como um vaso vazio, né? Se a gente não tem Deus, né? Mas a gente com Deus a gente transborda, né? E aí a obra é dele, quem faz é ele, quem cura é ele, quem transforma é ele e quem faz os milagres são ele. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus, irmão. Você está ouvindo Eu Quero Testemunhar. Então, amados, esse foi o testemunho, né, do irmão Indeni, né, que trouxe um testemunho muito lindo, né, do seu momento, né, que Jesus salvou, né, trouxe a vida para ele, né, trouxe restauração para a vida dele, transformação, né, e também ele deixou alerta também, né, no outro testemunho sobre
é que o reino espiritual não é brincadeira, né? Que a pessoa tem que estar preparado, que a pessoa tem que estar sempre atento e de toda essa situação, né? Que não só atinge, né, o, a- o irmão que está ali no campo, né? Como também a gente tem que orar por nossa família, né? E não deixar essa questão em segundo lugar, nem em terceiro, mas ter essa perseverança em relação à família, né? Exatamente. A gente tem que fazer sempre as coisas com muita sabedoria, né? Porque o reino espiritual é extremamente real. A gente não enxerga, mas só porque a gente não enxerga não significa que não esteja ao nosso redor acontecendo. Então, é muito importante que a gente pense sempre nisso e tudo que a gente for fazer, a gente precisa regar com oração Amém. e considerar tudo que envolve a nossa vida, né? Porque retaliações existem e pode afetar, pode vir sobre qualquer área, inclusive sobre a família, que foi o caso que a gente ouviu no testemunho dele. É uma bênção, né? Um grande alerta para todos nós. E como você falou, o primeiro testemunho é coisa linda, né? Jesus, ele atende o clamor daqueles que verdadeiramente abrem o coração, buscam ele de coração. Ele está sempre pronto para responder. É um amor e uma bondade assim infinitos e inesgotáveis. Muito lindo mesmo. Amém. E fiquem, né, semana que vem com a segunda parte, né, do testemunho do irmão Indeni, que também é um testemunho muito lindo e que vocês fiquem antenados e não se esqueçam, né? Curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou, que tocou no seu coração com esse testemunho. Compartilha esse vídeo, né? Manda aí para tua família, teus amigos, manda para o pessoal da igreja, manda para quem você achar que vai ser edificado com esse testemunho. E segue a gente aqui no canal. Se você ainda não está seguindo, segue a gente. Ativa o sininho para receber as notificações toda vez que sair um vídeo novo. E fica bem alerta, como o Samuel falou, tem segunda parte do testemunho dele aqui no canal, no próxima semana. Amém. E também vai lá no Instagram, que a gente tá com o Instagram. Vai lá, se inscreve no nosso Instagram, que a gente tá sempre mandando atualizações por lá também. Fica na paz, testemunhadores. Que Deus abençoe. Deus abençoe, fiquem com Deus. Atos, capítulo 1, versículo 8, parte B. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Glória a Deus. E a gente se vê no próximo Eu Quero Testemunhar. Continue buscando a Deus.